Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos que estão ao alcance de nossa voz. Graça e paz a todos. Amém. Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos mais um tema importante sobre o Evangelho da Graça. É o que nós pregamos, né? Agradecemos a todos que estão online agora neste momento, que vamos apresentar esse tema que já está esperado, foi anunciado durante a semana. Estamos aqui para iniciarmos. Então o tema que temos aí hoje é esse aí: Jesus nunca falou que viria buscar a igreja. Tá bom? Então vamos iniciar. Agradecemos a todos. Queremos dar boas-vindas aos irmãos Ademir, de Americana, Maria Marlene, também, Glauton Soares, de Minas Gerais, Belo Horizonte, Tiago Matos, Cremilda Melo dos Santos, Antônio Cleusa Ribeiro, Juliana Martins, João Reis, Messias Matos Oliveira, José do Carmo Ferreira, Adriano Silva, Elson Paula, Isma Florenzano de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Pedro Santos, Igreja Cristo em Graça, Raimundo Santos, Cremilda Melo dos Santos, Robson DC Ferreira, daqui de São Gonçalo, também do Rio de Janeiro, Heloísa Domingos, Juliana Martins, Rogério Jovino, Marcelo Carvalho, de Mangaratiba, aqui no Rio de Janeiro, Irapuã Machado e Heloísa Domingos. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um tema que nós estamos apresentando nesta noite. Então o tema é esse aí. Jesus nunca falou que viria buscar a igreja. É um tema polêmico, né? Mas vamos apresentar porque o nosso compromisso é com a verdade. Então vamos iniciar neste momento. Antes, gostaríamos de pedir a vocês que não se esquecessem de se inscrever, aqueles que ainda não estão inscritos no YouTube, que fizessem a inscrição, tá? E compartilhassem a mensagem também. E não esqueçam também de ativar o sininho para aqueles que ainda não o fizeram. Amém? Agradecemos a todos pela participação de vocês. Dá um ok aí se está dando para ouvir, tá bom, gente? Aqui no Facebook, não esqueçam também de compartilhar a mensagem, de levar essa mensagem adiante, amém? O nosso compromisso é somente com a verdade, nada mais do que isso, amém? Então, como vocês sabem, meu nome é Messias, mais uma vez aqui, somos embaixadores de Cristo, juntamente com aqueles outros irmãos que também pregam a graça, né? Embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, apresentamos mensagens do Evangelho da Graça, tanto presencialmente, que a gente faz reuniões aqui também presencialmente, como também em lives no Facebook, como estamos fazendo agora, e também no YouTube, depois os vídeos são postados. Então esses vídeos permanecem postados lá no YouTube e também no Facebook para livre acesso de todos, amém? Então agradecemos a todos, né? Amém? Eu vou abaixar só o volume da caixa aqui, gente, só um instantinho. Então, sobre esse tema, alguns poderiam perguntar por que o nosso tema afirma que Jesus nunca falou que viria buscar a igreja. Por que que nós estamos trazendo esse tema? Porque a gente fala isso com tanta convicção, né? Alguns poderiam perguntar, por que que vocês estão apresentando um tema desse? Como pode você apresentar um tema desse? Todo mundo fala ao contrário. Gente, o nosso compromisso é com a verdade, nada mais do que isso. Então, Jesus nunca falou isso. Alguns poderiam perguntar, mas Jesus nunca falou que ele iria voltar para buscar a igreja fisicamente da terra? Jesus nunca falou isso, que ele viria buscar a igreja atual, né, para as mansões celestiais, né, para fora da terra, ia desaparecer todo mundo daqui? Jesus nunca falou isso. Né? Alguém poderia perguntar, então Jesus nunca falou para a igreja nada semelhante. Jesus falou para os judeus algo semelhante, mas não era também tirado do planeta Terra.
né, que os levaria para ele. Amém? Então, quando nós falamos de Jesus vir buscar a igreja, nos referimos, então o nosso tema é esse, que Jesus nunca falou que viria buscar a igreja. Então, quando nós falamos isso, de Jesus vir buscar a igreja, que todos falam, nos referimos ao que é falado na teologia evangélica, né? Na teologia cristã, de um modo geral, que um dia incerto, todo esse povo, crente, né? Religiosos, dos cristãos, de um modo geral, que frequenta as denominações evangélicas e de outras vertentes, até mesmo do catolicismo, esses, né, e até outros que frequentam outras religiões também, quer dizer, a gente não pode dizer quem é de Cristo e quem não é, só porque ele pertence a uma outra religião, certo? Então, o que nós estamos falando é que isso é afirmado no meio cristão, que esse povo vai desaparecer fisicamente deste planeta, do planeta Terra, num arrebatamento físico, né? Os corpos desaparecendo, coletivo, de uma vez só, no mundo todo. Então, esse suposto acontecimento se daria quando? Na vinda do Senhor, que ainda estão esperando a vinda do Senhor, que a teologia coloca para um futuro incerto. A teologia cristã, evangélica, de um modo geral. O que espera os crentes? Os crentes esperam o quê? Os cristãos. Que um dia Jesus Cristo voltará para definitivamente levar todos os seus filhos para a glória. Mas eles entendem que levar para a glória, dando a entender que levar para a glória, é a igreja deixando o mundo, deixando esse planeta sem que habite mais nenhum filho de Deus aqui. Então, essa é a afirmação. Então, ir para a glória para eles é isso. Quando ir para a glória, falado por Paulo, nós vamos entender mais adiante. Os cristãos, de um modo geral, pensam que Jesus vai destruir este planeta, o planeta Terra, e fazer novos céus e nova terra para que seus filhos, né, para que todos nós, né, habitem, né, e eles dizem que vai descer uma nova cidade, literalmente, para que os seus filhos, os filhos de Deus, morem na suposta cidade, que na verdade tudo se trata de alegorias nos textos da Bíblia. Eles dizem que vai descer a Nova Jerusalém ainda, para que os filhos se reúnam com Cristo por 1000 anos. Os crentes esperam que esse planeta seja renovado e que acabe totalmente as guerras, a fome e as misérias, as doenças, e não haja mais sofrimento aqui no planeta. Então nós podemos observar que essa afirmação, ela não se sustenta pelas próprias palavras do Messias de Israel. Vejam o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus, vamos prestar atenção, gente, o reino de Deus vem ou não vem? Não vem com aparência exterior. Por essa fala de Jesus, já dá para ver que Jesus não estava falando, tratando do mundo físico. Vejam, não vem com aparência exterior, não é um reino neste mundo para acabar com a miséria. Perceberam nesse versículo? Lucas 17, 20. Nem dirão, veja o que está escrito, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de quem? De vós. Ou o reino de Deus está no mundo, ou o reino de Deus seria algo físico que dependeria de não ter problemas neste mundo. Né? Então veja, o reino de Deus está dentro de vós. Amém?
Então o reino de Deus está dentro de nós. É isso que Jesus falou. É porque essa versão já está dizendo aqui dentro de vós. Mas tem outras versões que falam: o reino de Deus está entre vós, porque Jesus ainda estava falando numa época em que o reino de Deus ainda não estava estabelecido. Amém? Então iria estabelecer quando Cristo fosse à cruz. Então o apóstolo dos gentios, ele confirmou isso depois. Isso foi confirmado depois, que o reino de Deus realmente não é no mundo uma coisa de um rei sentar numa cadeira e ter os súditos e as pessoas que estão no reino, como eles estão esperando assim o Messias, né? Cristo voltar para estabelecer um reino dessa forma, né? Mas o apóstolo Paulo, ele confirmou que Jesus falou que o reino é dentro de vós. Veja o que Paulo falou em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porquanto o reino de Deus é comida e bebida? Não. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ora, como que a gente vai dizer que Cristo iria trazer um reino aqui, que as pessoas ficassem assim numa cidade, literalmente? Então veja o que Paulo falou: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vejam aí. Romanos 14, 17. Veja se não o reino de Deus é dentro de vós. Onde ocorre isso aqui? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Dentro de vós. Correto? Então, o reino de Deus está dentro de vós. Paulo confirmou aí. Então, vocês podem observar que não se sustenta essa tese de que Jesus vem buscar sua igreja, vai levar, vai descer, e depois vai criar um novo planeta, vai explodir isso tudo aqui, para fazer um planeta novo com isso aqui, ó. Justiça, paz e alegria. Então, eles estão esperando essa justiça nesse mundo, quando Jesus falou que o reino dele não é desse mundo. Perceberam? A teologia futurista diz que não haverá, literalmente no planeta Terra, o mal. Eles dizem que vai acabar o mal, que tem que acabar essas coisas que acontecem no mundo. Essa interpretação tem por base os seguintes textos da Bíblia. Veja o que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vejam, alguns vão falar: olha, como que você pode estar falando que Jesus não estava falando isso conosco? Ora, nós podemos tomar essa palavra aqui de Jesus para nós, porque nós realmente não temos que turbar o nosso coração. Então essa palavra aqui nós podemos tomar para nós, mas Jesus, quando falou, ele não estava falando conosco, ele estava falando com os judeus. Mas essa palavra é bonita para nós? Faz sentido para nós no evangelho? Faz, porque a gente não tem que ficar turbado, preocupado, desesperado, certo? Então essa palavra é para nós nesse sentido, né? Mas ele não estava falando conosco, é importante isso. É a mesma coisa, como se eu for escrever uma carta para alguém, falando palavras bonitas, para você ela pode ser bonita, pode ser uma coisa legal, que vai te trazer assim uma paz, pode ser uma coisa que vai te trazer um conforto, mas aquela palavra que eu falei, escrevi na carta, ou que eu falei no áudio, não foi direcionada a você, foi direcionada a outra pessoa. Mas ela serviu para você no sentido de que aquelas palavras são importantes também para você. Então, por isso, também essa palavra de Jesus aqui, ela foi importante, é importante para nós, mas só que ele não estava tratando conosco. Acho que deu para entender, certo? Então, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Veja o que Jesus estava falando com eles, com os judeus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: veja o que Jesus diz, vou preparar-vos lugar. João 14, 1. Eu pergunto a vocês, nós não estamos na casa do Pai? Nós já não estamos no lugar que tínhamos que estar? Ou ainda falta a gente estar em outra coisa que não Cristo? Então veja, Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Ele não tinha ainda ido à cruz. Então, por isso que ele falou essa palavra para os judeus, não foi para a igreja. Porque a igreja já é a condição final disso que ele estava tratando, disso aqui que ele estava tratando com os judeus. E veja o que ele falou: e quando eu for e vos preparar lugar, para quem? Para a gente ou para os judeus que estavam fora do lugar onde nós estamos?
virei outra vez. E é aqui que os crentes se prendem, né? Os cristãos, né? Nós não estamos aqui desmerecendo ninguém, nem querendo ofender a fé de ninguém, mas temos que falar a verdade. Então, olha só, virei outra vez. É aí que os crentes se prendem. Quando que ele viria outra vez? Né? Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala assim, vos levarei para mim mesmo. Aí eles pensam, não, Jesus vai levar a igreja do planeta Terra. Mas Jesus estava tratando com judeus que eles iriam para ele mesmo. Quando? Depois da cruz, que ele cumprisse todo o propósito de Deus. Amém? Se analisarmos Ageu, o livro de Ageu, né, do profeta Ageu, começaremos a entender que a casa que Jesus falava era da última casa, que seria no futuro, onde não só os judeus estariam, como também outros povos estariam junto com os judeus, porque o evangelho tirou o muro de separação, então todos nós somos um em Cristo. Então, vamos analisar Ageu, vamos ler os textos do livro de Ageu para a gente entender. Veja o que diz em Ageu. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas. Quem são as coisas preciosas, hein? De todas as nações. Ora, o evangelho alcançaria muitos, né, de outras nações. E encherei esta casa de glória. Que casa que ele encheria de glória? A glória do Espírito, do Pai. Diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2,7. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, Ageu 2,7. Ageu 2,8, aliás, né? 2,8. E o 9. A glória, vejam agora aqui que é importante para a gente entender, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Tá dando para perceber? Que última casa é essa, hein? Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então percebam que a glória desta última casa seria a glória da casa, que seria a casa do Pai, que Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Acho que a gente já está dando para perceber a verdade. Ageu 2,9. Israel era a primeira casa. Amém? Representado pelo maior símbolo da lei, que era o quê? O templo, que todos nós já sabemos. Os israelitas, segundo a carne, pertenciam à casa de Israel. E os que criam deles em Jesus eram comparados com ovelhas daquela casa. Vamos ler aqui. Vou só afastar um pouquinho a câmera, gente. Pra cá. Então vamos ler aqui, ó. E a estes 12, veja o que Jesus falou, a esses 12, enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, não ireis aos gentios, veja que ele está falando, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Vocês podem perceber que a mensagem de Jesus antes da cruz não era para gentios. Então, essa é a verdade, uma das verdades de que o que Jesus falava de levar eles para ele mesmo, não era para os gentios, para nós ainda, era para os judeus que estavam na condição ainda de fora da casa do Pai. Então, a esses 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, Mateus 10:5. Mas, ide antes as ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel. Essa é a primeira casa, a casa de Israel, Mateus 10:6, porque tinha as ovelhas perdidas da casa de Israel pelas nações. Então eles deveriam ser alcançados pelo evangelho do reino, Mateus 10:6. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, Mateus 10:5, 7, né? Então vejam o que Jesus falou, é chegado o reino dos céus, estava chegando, né? Então vamos fazer a seguinte pergunta, com quem que Jesus estava falando? Ele estava falando com os judeus, que estavam debaixo da lei, ou com a igreja, que ainda não havia sido edificada do ministério do Espírito? Eu vou responder. Jesus estava falando, ele não estava falando, aliás, com a igreja, né? Porque ele não estava falando para a igreja. Por que ele não estava falando para a igreja? Vamos ver por que ele não estava falando com a igreja.
Porque ele disse a Pedro o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, vamos começar a perceber, e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra já edifiquei a minha igreja, ou edificarei a minha igreja? Edificarei a minha igreja, que seria a união de todos em Cristo depois da cruz. Então a igreja não estava edificada. Olha a prova aí de que Jesus não estava falando conosco quando ele falou: vou preparar-vos lugar. Né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então, Jesus estava falando com a casa de Israel. Ele não estava falando com a igreja. Então nós podemos perguntar ainda: quem seria levado para a casa do Pai? Os da casa de Israel ou a igreja que ainda não havia sido edificada? A resposta nós podemos dizer agora, né? Os discípulos, os judeus, seriam levados para a casa do Pai. Eles seriam levados para a casa do Pai, porque eles ainda não estavam na casa do Pai, que seria o quê? A última casa, que teria a glória maior do que a da primeira casa. E o que seria a casa do Pai? Os novos céus, a nova terra, ou a nova aliança, ou a nova Jerusalém, o reino de Deus. Poderíamos dizer que isso aí seria a casa do Pai, onde a glória seria maior do que a glória da primeira casa. A nova aliança seria a casa do Pai, podemos dizer, pois foi dito pelo profeta Ageu que a glória desta última casa será maior do que a da primeira casa, que foi a casa de Israel, né, debaixo da lei. Onde está a afirmativa de que Jesus levaria a sua igreja do planeta Terra agora, nisso tudo aí que a gente falou? Em lugar nenhum Jesus falou, né? Onde estaria essa afirmativa? Que os crentes falam: não, Jesus prometeu que vem buscar a sua igreja. Eu pergunto, onde que Jesus falou isso? Onde está a afirmativa? Que Jesus ia levar um povo no futuro do planeta Terra, ia desaparecer todo mundo no que é falado de arrebatamento coletivo. Onde está? Né? Onde está, a gente pergunta? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum Jesus falou que no futuro, depois ele estava falando com os judeus, que depois ele ia vir para levar um povo daqui do planeta Terra e ia assumir muita gente do planeta. Onde que está escrito isso? Em lugar nenhum. Né? Porque depois a gente vai tratar a respeito da questão do arrebatamento, que muitos falam assim: não, mas e o arrebatamento? A gente vai entender isso aí, que a gente já tratou isso aí num vídeo anterior nosso. Então vamos analisar mais alguns textos que a teologia futurista, tá, afirma que Jesus falou que viria buscar a igreja do planeta Terra. Né? A teologia futurista, que diz que Jesus ainda vem, eles dizem que Jesus vai tirar a igreja, que somos nós, do planeta Terra. Todos nós que queremos Jesus em todo o globo terrestre. Vamos ler aqui os textos que eles colocam para afirmar isso. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que está escrito. Está falando de quê? De tirar a igreja do planeta Terra ou da vinda? Da vinda, né? Mateus 24, 37. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, 38. Está percebendo? E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quer dizer, eles morreram no dilúvio, os levou a todos, morreram no dilúvio. Assim será também o quê? A retirada da igreja do planeta Terra ou a vinda do Filho do Homem? A vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 39. Até agora aí eu não vi nada escrito assim, que eu vou tirar, né, a igreja do planeta Terra. Não, ele está falando da sua vinda, né? Mateus 24, 39. E veja aqui, 24, 40. Então, estando dois no campo, é aqui que muita gente se prende também, né? Jesus está tratando com quem mesmo? Com os judeus, né? Estando dois no campo de quem? Da nação de Israel, claro. Será levado um, aí eles falam: aí tá vendo? Jesus vai levar. Levado para onde? Está dizendo aqui que vai sair do planeta Terra? Não está escrito, né?
será levado um e deixado o outro. Mateus 24:40. Mas isso aí seria o quê? A invasão de Roma, que levaria muitos escravos para Roma, para construir também uma das construções que foram feitas lá em Roma, o Coliseu que os judeus construíram como escravos lá em Roma. Então veja, será levado um e deixado o outro. Mateus 24:40. Estando duas moendo no moinho, isso é em Israel, tá, gente? Será levada uma e deixada a outra, tratando de mulheres, né? Então eles levariam assim, escolheriam o que eles achariam melhor levar, eles levariam, certo? É isso que acontece, porque eles iam ser escravizados, mas nem todos foram escravizados. Alguns foram, então foram levados, um levado o outro. Mateus 24:41. Aí Jesus fala, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Então veja, Jesus estava falando com a igreja, isso aí que a gente acabou de ler? Eu pergunto aos teólogos, aos entendidos da Bíblia, aqueles que estudam, aos irmãos que frequentam denominações. Jesus estava falando com quem isso? Com os judeus, né? Ele não estava falando com a igreja. Então eu pergunto, Jesus estava falando com a igreja? Não, não e não, né? Conforme eu coloquei ali, não, ele estava falando com a igreja. Ele estava falando com os discípulos. Quando? No tempo da lei, sobre o juízo que viria sobre Israel. Não sobre um futuro rapto, né? Retirada, né, do planeta, da igreja, do planeta Terra. Ele não estava falando disso. O texto de Mateus 24, 37 e 42, né? Se cumpriu conforme Jesus previu e quando foi cumprido, né? Aí quando se cumpriu o que Jesus falou, a igreja já estava sendo estabelecida no tempo dos apóstolos. A igreja eram os povos de todas as nações. A igreja é espiritual, portanto, não passaria pelo juízo. O juízo veio para Israel, para a nação de Israel, segundo a carne. Amém? Então acho que a gente já está dando para entender que acho que está bem assim, é claro, não tem nenhuma obscuridade no que estamos falando. Então vamos ler mais alguns textos que a teologia futurista diz que Jesus falou que viria buscar a igreja do planeta. Vamos ler mais alguns textos agora, gente. Mais alguns textos. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, olha só o que Jesus está tratando, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mas as pessoas imaginam assim um rei, alguém sentado numa cadeira com uma coroa na cabeça. Isso aqui é uma forma de ele explicar do mundo espiritual com coisas terrenas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então vamos entender. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25:31. E todas as nações serão reunidas diante dele. Aí a gente já entende aí que é o evangelho que ia alcançar as outras nações, né? E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então os que são de Cristo, os que não são, não são, né? É isso que ele está tratando aqui, né? Separará. Não tem como quem não é de Cristo ser de Cristo. E quem é de Cristo ficar fora do reino. Todos que são de Cristo já estão no reino. Amém? E porá as ovelhas à sua direita. Veja o que ele está dizendo. Isso é uma linguagem, é uma figura de linguagem. À sua direita não necessariamente ficaria uma pessoa aqui, à direita, os bodes aqui. As pessoas imaginam tudo literalmente, entendeu? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Isso é a condição de quem está em Cristo e quem não está. Amém? Mateus 25:33. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Aí que as pessoas falam, né? Não, aí que os crentes, né, serão tirados da terra, porque ele está falando vinde, bendito de meu Pai. Se eu falar com alguém aqui, vinde, necessariamente é para sair do planeta Terra? Né, gente? Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas que reino que seria isso? Aquele reino que Paulo falou, né? Que não é comida, não é bebida, e que Jesus falou que o reino dele não viria com aparência exterior. Tá dando para se ligar, né, gente? Acho que tá dando, né? Mateus 25:34. Então nós podemos ver que os textos que nós acabamos de ler fala que algo iria acontecer num futuro iminente, certo? Onde no reino de Deus
estariam os escolhidos, tá? De todos os povos, de todas as nações. Antes não havia união, certo? Então essa seria a casa do Pai, essa condição em Cristo que Jesus falou que os levaria para eles mesmos. Acho que está dando para perceber, né, gente? Está dando, né? Graças a paz. Ele falava com quem estava morto em seus delitos e pecados. Jesus não estava falando com quem estava livre dos delitos e pecados, ele estava falando com quem estava morto em seus delitos e pecados, não com a igreja. Por que Jesus não estava falando com a igreja? Ele estava falando com quem estava morto em seus delitos e pecados. Antes da cruz, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Não somente os judeus, como também todos os homens, né, de todo o planeta. Por quê? Porque a igreja ela é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Então Jesus não poderia estar falando para a igreja que a igreja seria levada para essa condição que já é a igreja. Está dando para perceber, gente? Efésios 5:27. Jesus estava falando com quem estava debaixo da lei, no jugo de servidão. Mas o apóstolo Paulo falava que num abrir e fechar de olhos, a igreja seria arrebatada. É aí que muita gente vai falar, tá vendo aí? Mas a gente vai entender o que significa isso, a igreja ser arrebatada, né? Na verdade, não tem essa expressão igreja, mas Paulo fala, nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. É aí que o mundo cristão, de um modo geral, fala, é aí que a igreja seria o quê? Tirada do planeta Terra. Mas era isso que Paulo estava falando? O que significa arrebatamento? É claro que arrebatar é tirar, né, pela força, é raptar, mas necessariamente tirar de um lugar é tirar do planeta Terra? Então, a gente quando fala tirar de um lugar para outro, no mundo espiritual é tirar de uma condição espiritual para outra condição espiritual. Então é isso, o arrebatamento seria isso. Então o que significa? Então vamos repetir o que dizem os textos, né? Arrebatamento, na verdade, a gente já falou isso em outros vídeos, não passava de uma transformação espiritual rápida, no abrir e fechar de olhos. Essa transformação dos eleitos que viviam sobre a terra, dos que estavam vivos, tá? E não a retirada deles do planeta Terra, né? Porque isso seria o arrebatamento. Eles seriam raptados daquela condição em que eles se encontravam ainda de morte, que o último inimigo seria o quê? A ser vencido, a morte, né? Eles receberam a transformação do corpo abatido em um corpo de glória. Aí que muita gente vai assim ficar assim, caramba, o corpo abatido não seria o nosso corpo de carne? Ora, então se o corpo abatido é o nosso corpo de carne, então a gente está perdido, porque então até hoje ele não foi transformado. Então é claro que Paulo não estava falando do corpo de carne, né? Eles receberam a transformação do corpo abatido em um corpo de glória. Quando que eles receberam a transformação daquele corpo abatido num corpo de glória? Lá, na vinda do Senhor, onde ocorreria o quê? O arrebatamento, a transformação, né? O texto diz o seguinte, ó, nossa pátria está no céu. Paulo não está falando da gente aqui, está falando de quem vivia antes da vinda. De onde vem o Salvador? Bom, de onde vem o Salvador? O Senhor não viria, né? A vinda do Senhor, que transformará, vejam, vamos prestar atenção, o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Aí eu pergunto a vocês, nós que pregamos a escatologia consumada, nós já sabemos que tudo já se consumou. Então como é que, se Paulo está dizendo que os corpos deles seriam transformados, o corpo abatido seria transformado, então até hoje nós estamos com o corpo abatido? Porque abatido é algo morto. Tá dando para entender, gente? Quando se abate alguma coisa, é como se está morto, mata, né? O abatedouro, é só pensar em abatedouro, né? Então, olha só, transformará o nosso corpo abatido. Então, eles ainda estavam com o corpo abatido, por quê? Porque o pecado de Adão, ele trouxe a morte,
e a morte passou a todos os homens, conforme vocês já sabem. Então, de que morte que eles seriam ressuscitados no último dia? Da morte que veio por Adão, porque embora Jesus tivesse ido à cruz e salvou a todos, não havia mais pecado, porque Cristo tinha perdoado todos os pecados, todos estavam salvos, justificados em Cristo, mas a morte Cristo deixou para aniquilar na sua vinda. Então, por isso que Paulo falava que eles ainda estavam com o corpo abatido. Então é para a gente começar a entender, né? Para ser conforme o corpo da sua glória. Aí muita gente fala assim, não, mas ainda não temos o corpo igual ao corpo da glória de Cristo. Ora, se não temos, então não somos dele, então não somos a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, temos que ter o corpo da sua glória sim. Aí alguém vai falar, não, mas você é carne e sangue, mas nós não nos conhecemos segundo a carne. A igreja é espiritual, o corpo já é um corpo de glória. O espírito nosso não fica mais numa condição de aguardar a ressurreição. Então é preciso entender isso, né? Então isso não tem nada a ver de deixar o planeta Terra. Então veja que aqui está falando de transformar o corpo abatido. Então o que seria o arrebatamento? Né? A igreja seria arrebatada, que Paulo fala, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. O que significa? Né? Aí a gente já falou, ó, nossa pátria está no céu, de onde vem o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então isso não tem nada a ver de deixar o planeta Terra. Transformação é uma coisa, sair do planeta Terra é outro, né? Não tem nada a ver. O corpo abatido era o corpo da morte, de morte, que eles ainda tinham. Por quê? Nós não podemos dizer que nós temos o corpo abatido, porque senão nós vamos estar dizendo que nós ainda estamos com a morte de Adão, que veio por Adão. É preciso entender, gente. Né? Eles estavam aguardando exatamente isso, a manifestação dos filhos de Deus. Eles ainda tinham o corpo abatido, nós não, que vivemos já depois da consumação dos séculos. O corpo de morte era o corpo... O corpo de morte era o que, em caso, né, de eles morrerem, em caso de eles morrerem, eles lá, eles teriam que aguardar a ressurreição final. Então, se caso esse corpo abatido não tivesse sido transformado num corpo de glória, eles, quando deixassem essa habitação carnal, eles teriam que aguardar a ressurreição ainda. Né? Então, por isso que não podemos dizer que nós temos o corpo abatido. Amém, gente? É difícil de entender isso, porque muita gente ainda não conseguiu alcançar isso, tá bom, gente? A partir daquele arrebatamento que foi a transformação, né, eles, ao morrerem, não teriam mais que aguardar a ressurreição. Então, se o arrebatamento era a transformação do corpo de morte, né, num corpo de glória, não implica em que eles deixassem o planeta para terem o corpo de glória. Então, necessariamente, para ter o corpo de glória, não precisa deixar o corpo carnal. Certo? Porque a maior prova disso é quando Cristo ressuscitou, é que eles estavam num corpo carnal. Certo? Um corpo de carne, porque ele falou assim, veja se não sou eu mesmo, não é um espírito, pode tocar em mim. Ô Tomé, toca aqui no meu lado, sou eu mesmo, é de carne. Ele pediu peixe, comeu. Então vejam, aquele era o corpo de glória dele? Não, aquele era o corpo carnal. O corpo de glória dele é ele mesmo, o espírito. Esse era o corpo de glória. Amém, gente? É difícil de entender isso, tá bom, gente? Atualmente, então nós atualmente não temos mais o corpo de morte, tá? Que veio pelo pecado de Adão. Nós não podemos dizer, porque se nós dissermos que ainda temos um corpo abatido, ou o corpo da morte ainda de Adão, nós estaremos dizendo que Cristo não consumou todas as coisas nos anos 70. Uma vez que ao deixarmos este tabernáculo aqui, esse corpo terreno, não aguardaremos a ressurreição, certo? Isso foi para os que viveram antes da consumação dos séculos, ou seja, da vinda do Senhor. Em momento algum é dito que na sua vinda a igreja seria levada de vez do planeta Terra, em momento algum. Em lugar nenhum Jesus falou, eu vou levar a igreja fisicamente do planeta Terra. Não tem, gente. Alguém vai falar, não, Messias, isso é heresia. Não tem. A gente acabou de ler todos os textos aqui, não tem, gente. Nós não estamos inventando. Em momento algum, Jesus falou, eu vou tirar a igreja num futuro, fisicamente vai desaparecer do planeta, ou vai acabar, vai explodir esse planeta. Ele não falou isso. É preciso entender a linguagem, as linguagens de Pedro, de Paulo. Quando Pedro fala lá de os elementos ardendo se desfarão, ele estava falando do juízo que viria sobre a nação de Israel. Não tem nada a ver com explodir o planeta Terra, acabar com o planeta Terra, Deus acabar com a sua obra perfeita que ele fez para ficar aí para sempre, como ele fala, né?
A terra permanecerá para sempre. Nós é que passamos, né? Então, em momento algum, Jesus falou isso, né, gente? Em momento algum. Uma vez que o propósito do Pai é que seus filhos sempre participem de carne e sangue. Certo? Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, está escrito no livro de Hebreus. Aí onde está escrito que os filhos não viriam mais participar de carne e sangue? Porque se a igreja fosse tirada da terra, nenhum filho de Deus viria mais participar de carne e sangue, certo? Porque não teria mais aqui os espíritos em Cristo, os eleitos filhos de Deus mais aqui, certo? Então o propósito de Deus teria que se cumprir perpetuamente, vamos dizer, para sempre aqui na terra, né? Eles participam de carne e sangue. Nós não sabemos quantos filhos de Deus tem para participar de carne e sangue. É um número incontável, infinito, que a gente não consegue contar os filhos de Deus. Deus não iria interromper o seu propósito de que os filhos participem de carne e sangue, levando de vez todos os espíritos transformados para somente uma dimensão espiritual. Para que Deus ia fazer isso se o propósito dele tinha que ser cumprido aqui na terra? Né? Para que Cristo veio, então, recuperar o elo perdido, né, que foi perdido em Adão? Então vejam, participar de carne e sangue, né, isso é um propósito de Deus. Então é certo que a igreja não seria levada do planeta, certo? Pois o texto do Evangelho relata o seguinte: e nos ressuscitou. Vejam, gente, esse ressuscitou aqui, Paulo está tratando de uma ressurreição do entendimento, da mente, porque a ressurreição final ainda não tinha chegado. Mas Paulo falou assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa ressurreição, na verdade, é uma ressurreição moral, uma ressurreição do entendimento, que eles estavam salvos, que eles estavam em Cristo, que agora não havia nenhuma condenação. Foi essa ressurreição que ele está tratando aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Vejam, o porquê que a igreja tem que permanecer, né, teria que permanecer e não ser levada do planeta Terra. Para mostrar só até os anos 70? Só até a vinda do Senhor? Ora, se a igreja se eles fossem tirados do planeta da Terra, como que se iria mostrar nos séculos vindouros? Se quem são os embaixadores de Cristo somos nós. Como que eles seriam tirados da terra? Então veja que Paulo fala, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros é hoje também, né? 2020. Está mostrando pra gente, olha só como é que a gente tá mostrando pra gente. Tá, né? As abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então veja, a benignidade de Deus mostrada para com eles, em Cristo Jesus, Paulo está falando que isso aí seria mostrado nos séculos vindouros. Essa benignidade aqui foi para com eles, que estavam ainda aguardando a consumação de todas as coisas e a transformação do corpo abatido num corpo de glória. Amém? Efésios 2:7. Então o reino de Cristo teria que ser estabelecido sobre a terra nos seus filhos, porque eles receberam o penhor do Espírito e aguardaram a completa redenção, ou seja, a transformação. Porque a completa redenção é falado em algumas versões da Bíblia, né? Completa redenção seria ali o último dia em que eles seriam transformados, arrebatados e ressuscitados e arrebatados, transformados. Então a completa redenção se daria lá. Por quê? Embora Cristo tivesse tirado os pecados na cruz e tivesse perdoados a todos e não havia mais condenação, mas a completa redenção se daria quando? Quando, na vinda do Senhor, o Senhor transformaria os seus filhos, né? Aqueles espíritos que ficavam numa condição de aguardar a ressurreição, numa condição de quando morrer e ficar também dormindo, para um corpo de glória, porque um corpo de glória já não precisa mais, o Hades deixou de existir, né? Como diz no Apocalipse, foi lançado no lago de fogo. Então a terra nos seus filhos, porque eles estabeleceram o penhor do Espírito e aguardaram a completa redenção, ou seja, a transformação. Então se na vinda Jesus levasse a sua igreja, hoje nós não estaríamos aqui, né?
Então, se Cristo levasse a sua igreja lá, não teria mais filho de Deus participando de carne e sangue hoje. Como que teria hoje alguém crendo em Cristo, que só quem crê em Cristo são os filhos de Deus, são os que participam de carne e sangue? Então não tem sentido, né, gente, falar isso. Então, se Jesus tivesse levado a sua igreja lá, naquele arrebatamento, não estaríamos aqui hoje. Uma vez que a vinda do Senhor se deu nos últimos dias de Israel, quando se deu o juízo, certo? O juízo lá contra a nação de Israel. Então, o problema é que a teologia evangélica, a teologia cristã, né? Eu falo evangélica, mas a pessoa pode ficar aí zangado porque eu estou falando evangélico. A teologia, de um modo geral, né? O problema da teologia é que eles futurizam a vinda do Senhor, tá? Então, eles estão assim numa falsa esperança, né? Uma falsa esperança da vinda do Senhor, e ainda acrescentam que a igreja será levada do planeta. Ainda tem isso, né? Estão numa falsa esperança da vinda do Senhor e ainda acrescentam que a igreja será levada fisicamente do planeta. Esse que é o problema da teologia futurista. Então, muitos de nós já temos lido nas pesquisas, na internet, que o arrebatamento coletivo, que é falado tanto aí, foi um sonho de uma garota, né, uma jovem, chamada Margaret McDowell. Ela passou essa falsa interpretação dos textos de Paulo e muitos acreditaram, né? Então, o mundo evangélico, principalmente os pentecostais, adotaram essa falsa doutrina para a escatologia futurista, tomando por base o sonho dessa jovem sobre um arrebatamento coletivo, que seriam os corpos físicos dos crentes, né, como vocês já sabem, desaparecendo em vários pontos do planeta de uma vez só, num só dia, num só momento, né, num dia e horário, né, que ninguém sabe, num futuro incerto, aí que seria a vinda do Senhor. Então é assim que é pregada essa teologia aí, que todos nós já conhecemos e vocês conhecem bem. Então, só que essa doutrina, ela não se sustenta, né? Essa doutrina, essa afirmação, essa teologia não se sustenta com base nas afirmações do próprio Senhor e também dos apóstolos, do apóstolo Paulo, e os apóstolos falaram nisso, né? Que já falavam antes dos anos 70, de que fenômenos ocorreriam num futuro iminente, quer dizer, seria breve, iminente seria breve. Se eu falasse eminente, eu estaria falando que demoraria, mas seria iminente, né? De uma transformação espiritual e não de uma busca pelo Senhor dos filhos de Deus fisicamente do mundo, deste planeta. E seria lá naquele século, naquela geração antes dos anos 70, certo? O fato se daria por ocasião da vinda do Senhor no julgamento de Israel, que já ocorreu, que nós já sabemos, que nós pregamos a escatologia consumada. Havendo prova, e isso aí tem prova, né? Na própria história, não tem como negar, de que a Jerusalém foi incendiada e o seu templo destruído, se cumprindo o que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. Né, se cumpriu integralmente. A vinda do Senhor não seria uma forma corpórea. Então muita gente fala assim, não, Jesus vai voltar na nuvem, um homem de braço aberto assim, com uma coroa na cabeça, aí ele vai estar sentado assim num trono, cheio de anjinho em volta, com asinhas assim, batendo assim, ó, vai ser lindo, né, gente? Para filme tá bonito isso, né? Então a vinda do Senhor não seria uma forma corpórea de um homem, né? Porque muita gente fala assim, a vinda do Senhor, ele tem que aparecer, a gente tem que ver um homem assim na nuvem, né? Mas ele viria com poder e grande glória. É o que ele falou, como um relâmpago, certo? Conforme eu anotei aqui, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então veja, como que a gente poderia falar que Jesus vai vir? É um homem de cabelos compridos, de olhos azuis, né? Com um roupão assim, as pessoas imaginam assim, né? Um homem com cabelo penteadão assim, pá, aquele cabelão, aí olhos azuis, com uma coroa na cabeça, cheio de anjinho em volta. Né? Mas não, como que um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, uma coisa tão rápida, seria percebida assim, de uma forma assim? Não tem como, né, gente? Portanto, a sua vinda não seria um homem aqui ou um homem ali, como ele mesmo falou. Nem se diria, eis que o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali. Então a sua vinda se deu de forma como nas nuvens, ou seja, em juízo.
Esse é o motivo de os crentes dizerem que não há prova de que ele não veio nos anos 70. Por quê? Porque eles estão esperando exatamente essa fantasia dos cinemas, né? Se ele falou que seria como um relâmpago, nem se diria, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está lá na nuvem, olha lá, Cristo lá na nuvem, né, com uma coroa na cabeça, não se... Ele falou isso. O próprio Jesus falou que ninguém vos engane, porque não será assim. Eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está sentado num trono, lá na nuvem, todo olho verá, né, assim. A vinda dele seria assim, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra do Ocidente, e todo olho viu, conforme diz lá no Apocalipse, todo olho verá. Não viu? Só não vê quem não quer, porque se está lá o resultado da vinda do Senhor, que foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, como que a gente não vai crer nisso, gente? Não tem sentido, né? Uma vez que eles esperavam a imagem de um homem aparecendo literalmente sobre as nuvens de água em suspensão. Então, o que os crentes esperam? O que muitos cristãos esperam? Essa nuvem aí que chove, né? Apareceu um homem ali no meio daquela nuvem assim. As pessoas estão esperando isso, por isso que não acreditam que tudo se cumpriu, né? Então, essa é a verdade que acontece no mundo religioso. Mas é difícil, gente. Eu sei que é difícil de entender. Eu sei que muitos não vão aceitar o que eu estou falando, certo? Quando os discípulos de Jesus olhavam para ele na sua ascensão, porque isso ocorreu, né? Apareceram dois homens e eles disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu, o vistes ir. Atos 1:11. É por isso que muitos estão esperando o Senhor voltar ainda assim, como para o céu o vistes ir, porque os dois homens que apareceram, os homens galileus, falaram isso, assim como o vistes ir, né? Assim como para o céu o vistes ir, assim como para o céu o vistes ir, há de vir, né? É o que está escrito. Então, com base nesse texto, de Atos dos Apóstolos, um único texto, né? Os crentes esperam Jesus descendo como um homem de cima de uma nuvem, literalmente. Porque se os anjos falaram aquilo ali, né, gente? Aí teria que ser assim, né? Porque eu já tive conversando com algumas pessoas, já falaram, não, Jesus vai ter que voltar assim como para o céu. Os anjos falaram que eles viram ir. Tá, mas aí como que Jesus falou que ele viria? Né? Essa é que é a questão. Mas só que, assim, as pessoas que afirmam isso, elas não prestaram atenção ainda que o próprio Senhor dizia que ele viria com poder e grande glória, como um relâmpago, e isso se daria num abrir e fechar de olhos. Como que num abrir e fechar dos olhos poderia a gente ficar assim, ó, todo mundo, oh, Jesus está voltando, aleluia! Todo mundo com um foguetinho embaixo dos pés, assim, subindo. Aí as pessoas desaparecendo, um aqui, outro ali, as roupas caindo, que nem naqueles filmes que nós já assistimos, né? É bonito isso para os filmes, né? É legal para o filme, fica até interessante, né? Eles não prestam atenção que Jesus dizia que viria com poder e grande glória, como um relâmpago, e isso se daria num abrir e fechar de olhos, conforme Paulo falou. Né? A forma como os dois homens falaram com os discípulos que ele voltaria, assim como para o céu eles estavam vendo ir, eles não detalharam como seria a vinda. Então os anjos, lá os homens que apareceram, eles não detalharam, eles falaram assim como vocês viram, ele vai voltar em juízo, mas na verdade vai voltar em juízo, é isso que é a verdade. A promessa da vinda do Senhor foi feita para Israel, né? Pelos pais, os profetas, né? A igreja aguardava o evento, quando se daria a transformação do corpo abatido, ou seja, o corpo de morte, que não era o corpo de carne. Alguns crentes pensam que o corpo abatido é o corpo de carne que será transformado. Então muita gente está esperando isso aqui ser transformado. Não tem sentido, porque isso aqui é para voltar para o pó, não tem que transformar isso aqui. Certo, gente? O corpo batido era o corpo com a morte. Tá? Com a morte. Como entender isso? Peça a Deus que ele te ilumine para entender o que era o corpo de morte.
proveniente de Adão, que ainda prevaleceu até por ocasião da vinda do Senhor. Então o corpo da morte ainda prevaleceu até a vinda do Senhor. Porque Deus quis assim. Porque alguém vai falar assim, não, mas Jesus não foi à cruz? Ele não resolveu tudo na cruz? Não, ele deixou para cumprir isso tudo até a sua vinda. Tá bom? Porque todos estavam salvos neles, todos estavam já justificados, mas faltava o quê? O último inimigo a ser vencido. Isso se deu nos anos 70 e ninguém deixou de habitar um corpo de carne que morre. Então o corpo batido só podia ser a condição espiritual anterior ao último dia. Então percebam a verdade, que até os que dormiam não habitavam mais no corpo carnal, estavam com esse corpo abatido. Então vocês percebam que mesmo aqueles que dormiam estavam esperando essa transformação também, né? Serão ressuscitados e nós seremos arrebatados nas nuvens, ou seja, igualmente na mesma condição que eles, recebendo um corpo de glória igual àqueles que estavam dormindo no Senhor. Então eles precisavam ser ressuscitados. Se eles precisavam ser ressuscitados é porque eles ainda estavam com o corpo abatido. Mas que corpo se eles não tinham deixado o planeta Terra? Peça a Deus que ele te ilumina, porque eu já entendi isso tudo. Não ressuscitados aparecendo num corpo de carne. Então aqueles que seriam ressuscitados não apareceriam no planeta Terra. Senão seria reencarnação, né? Mas sendo ressuscitados no espírito, que era a condição em que se encontravam no Hades, né? É um entendimento, né? O Hades, as pessoas imaginam um lugar assim, um caixote cheio de espírito, não é isso, né? É uma condição na morte. Uma vez que o apóstolo Paulo dizia que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então veja, o corpo de morte, o corpo abatido seria aniquilado quando? Na vinda do Senhor, seria o corpo abatido, o corpo da morte, né? 1 Coríntios 15, 26. Então é óbvio que o apóstolo não estava falando da morte física, mas da morte espiritual, em que aqueles espíritos aguardavam a ressurreição final. O propósito do Pai não era transformar o corpo de carne, esse corpo de carne deles lá, uma vez que a carne volta ao pó, certo? Para que Deus vai transformar uma coisa que vai para o pó? E o espírito volta para Deus. A fala de que o corpo volta ao pó e o espírito volte a Deus, que o deu, não é isso que ocorria antes. Não é que isso ocorria antes, digo. Então, assim, porque é escrito assim, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Mas não é que isso já ocorria antes da cruz. É uma forma de ele falar, né? Uma vez que somente Cristo foi a primícia dos que dormiam. Então, somente Cristo ressuscitou, né? O autor de Eclesiastes dizia que volte, mas não que voltava. É como se eu falasse assim, que você volte no dia combinado. Mas eu não estou dizendo que você já voltou. Acho que já deu para entender, certo? Então a gente coloca uma versão da versão transformadora que já está decidido como que seria essa questão do volte a Deus que o deu. A versão transformadora que eu coloquei aqui, ela está bem melhor. Eclesiastes 12:7. Pois então o pó voltará à terra, ou o pó será transformado. Quando fala pó aqui, é o corpo de carne, tá? Não, o pó voltará à terra, e o espírito voltará a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. É o que diz. Então muita gente pensa que esse pó iria ser transformado num corpo de glória. Não é isso. É preciso entender. Então vejam aí a verdade. Eclesiastes dizia que volte, não que já voltava, uma vez que naquela época o pecado ainda trazia a morte. Que morte que trazia? O pecado trazia que morte? Qual morte que o pecado trazia? A morte do corpo carnal? Não, porque todo mundo morre no corpo de carne. A morte da qual os espíritos dos eleitos, os que dormiam, aguardavam a ressurreição final. Então, que morte que seria aniquilada? Essa morte aí da qual eles seriam ressuscitados, e aqueles que estavam no corpo ainda carnal seriam transformados. Ou seja, não teria mais aquele corpo de morte. Acho que já está dando para entender. Naquele mesmo momento, num abrir e fechar de olho, os espíritos dos que estavam sobre a terra foram arrebatados.
Foram arrebatados, então foram tirados do corpo deles? Não, foram arrebatados, ou seja, foram transformados. Que a gente já falou aqui o que seria esse arrebatamento. Ou seja, transformado, deixando de ser um corpo abatido. O espírito que estava nele não era mais um corpo abatido, era um corpo espiritual de glória, junto com o de Cristo. Devido à morte que veio pelo pecado de Adão. Então, ele foi transformado, deixando de ser um corpo abatido. Devido à morte que veio pelo pecado de Adão. Que morte que ele seria? De que morte? De que corpo que eles seriam transformados? Daquele corpo de morte de Adão, que Cristo deixou para vencer o último inimigo na sua vinda. A partir de então, nenhum eleito dormiria mais para aguardar a ressurreição final. O Hades deixou de existir. A morte, o corpo abatido, foi lançado no lago de fogo, como você já lê no texto do Apocalipse. O Apocalipse, né? Os cristãos, né? Eu não vou falar evangélico, porque senão alguém pode ficar aí zangado aí, né? Tomam por base o texto do Apocalipse, que diz que o mar dará os seus mortos. Vejam aqui, ó. E deu o mar os mortos, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então vejam, os de Israel, né? Cada um foram julgados conforme as suas obras, e os mortos que havia, né, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles haviam. Quer dizer, foram ressuscitados, né, e foram julgados ou transformados também, cada um segundo as suas obras. Aí, porque Israel, no versículo 13, tinha que ser julgado, passar por julgamento por causa da lei, né, porque eles ainda estavam ainda naquele período que ia encerrar aquele aion, aquele período ainda debaixo daquela questão do templo, de tudo lá. Então, tudo isso que tinha que se cumprir. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque as pessoas imaginam tudo literalmente. Não, aí tem um lago assim de fogo, assim, onde fica uma porção de espírito, assim, ó, pegando fogo. Isso é uma condição, na verdade, né? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Deixou de ser, né? Esta é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Então veja, o que quer dizer isso? É que somente os de Cristo, os que têm o Espírito de Cristo, é que estão escritos no livro da vida. Quem não tem o Espírito, o quê? Não tem como, é lançado no lago de fogo. Ou seja, não, é preciso entender, porque muita gente aí fica assim, não, que isso, não é assim, não, Jesus veio salvar todo mundo. Aí isso aí já é outro tema, a gente pode tratar depois, né? Essa carta do Apocalipse, ela é um texto enigmático para os últimos dias, porque João precisava falar daquela forma enigmática. Mas não é difícil de entender, né? Ou seja, pelo Evangelho de Paulo a gente entende tudo. Lago de fogo é metáfora da condição de quem não reina com Cristo, quem está fora do reino. Não que existia literalmente um lago de fogo espiritual, todo mundo pegando fogo ali, ranger de dentes. Espírito tem dente? A morte que foi lançada no lago de fogo foi o último inimigo que foi aniquilado. Certo? Os que foram julgados no verso 13, que a gente acabou de ler, foi Israel segundo a carne. A igreja já estava justificada. A carta foi escrita para as 7 igrejas da Ásia, a fim de que elas soubessem o que estaria ocorrendo com Israel. Amém? Então vamos continuar aqui. Mas antes de continuarmos a expor esse tema, precisamos entender o que significa contextualizar. Muita gente não sabe, né? É exatamente nesse quesito, contextualização, que a teologia futurista peca, induzindo dessa forma a um erro milenar de interpretação das escrituras no meio cristão. Certo? Então, contextualizar significa mostrar as circunstâncias que estão ao redor de um fato, um acontecimento. Entender ou interpretar algo tendo em conta as circunstâncias que o rodeiam, colocando num contexto. No caso desse tema, né, Jesus nunca falou que viria buscar a igreja, que na Bíblia é relatado um assunto exclusivo dos judeus, mas o mundo cristão atual, infelizmente, né,
usurpa, toma para si aquelas falas de Jesus de acontecimentos futuros referentes a Israel e para aquela geração como sendo para agora, em 2020, 2021, 2022 e por aí vai, colocando como uma verdade absoluta para a igreja nos ensinos dos cristãos. Não é isso que acontece, gente? Aquela fala de Jesus, na verdade, está sendo usurpada para quem ele não estava falando. Isso se chama usurpação, né? É preciso entender que se deve contextualizar os assuntos, né, bíblicos, tem que se contextualizar historicamente, dentro da realidade geográfica com quem que Jesus está falando. Não deixando de levar em consideração quando o assunto estava sendo relatado, para quem se falava e do que se tratava quando foi relatado. Isso é importante. Então, será que quando o Senhor tratava com os seus discípulos no primeiro século, durante seu ministério terreno, ele estaria falando com a igreja, conosco? Será? Ou ele estava tratando com os judeus? É certo que ele estava tratando com os judeus, uma vez que ele era o Messias de Israel, os que viviam debaixo da lei. Nessa época, a igreja ainda não havia sido edificada, como a gente acabou de ler ali. Edificarei a minha igreja. Será que quando Jesus dizia aos judeus que ele os levaria para ele mesmo, onde ele estivesse, estaria falando de levar um futuro povo que seria constituído tanto de judeus como de outros povos, de outras nações, para fora do planeta Terra? Será que era isso que ele estava falando? Será que o Messias de Israel estava falando que a igreja deixaria de existir na Terra no último dia, quando seria a sua vinda? Será que era isso que ele estava falando, gente? Agora, antes da gente terminar, a gente vai ler aqui um texto de um irmão que participa comigo num grupo de WhatsApp, que, por sinal, ele tem o mesmo nome que eu, né? Ele tem o mesmo nome que eu, se chama Messias também. Veja o que ele escreveu. Jesus dizia, o irmão Messias escreveu isso num grupo de WhatsApp que eu faço parte também, meu xará, sempre falo com ele, meu xará, né? Jesus dizia que prepararia lugar e os levaria no sentido de tirar eles, os judeus, os filhos, da condição em que se encontravam, como escravos, mortos em seus delitos e pecados, separados de Deus, e novamente Deus os levaria ao estado de comunhão de dantes do pecado da fundação do mundo, filhos livres eternamente. E isso se completaria na sua vinda. Amém, meus irmãos? Então esse texto eu achei muito assim, sábio do nosso irmão, e ele tem bastante conhecimento também da escatologia consumada, e por isso que eu falei com ele, você me autoriza a colocar esse texto no final desse tema que nós estamos apresentando hoje aqui. Amém, gente? Então nós vamos terminar agora. Agradecemos a todos vocês. Até o próximo vídeo, tá bom, gente? Domingo que vem estaremos juntos aqui. Então o tema foi esse aí, Jesus nunca falou que viria buscar a igreja. Um grande abraço a todos, até breve. Fiquem com Deus.